E quando a pessoa a quem você está orando, Deus diz para você que ela vai ser salva? Pois é, essa é a minha experiência hoje. Meu nome é Claire, estou mais uma vez aqui com o vídeo da série Minhas Experiências com Deus. Quando eu me converti, eu orava por toda a minha família, como todo mundo. Quando se converte, começa a orar, sabe que é uma coisa maravilhosa, começa a orar pela família. E eu comecei especificamente a orar pelo meu pai. Meu pai era uma pessoa muito dura, não gostava de crente, até mandou um recado para mim quando eu me converti que não era para mim voltar para a casa dele, que ele não queria minha visita mais. Eu nem fiquei chateada porque eu sabia que estava se cumprindo a palavra de Deus que diz que vai haver perseguição entre pai e filho, nora e sogra, irmãos. Então eu não fiquei chateada, eu continuei orando pelo meu pai, mesmo sabendo que é uma pessoa muito difícil. E eu orando por um bom tempo, até que um dia eu estava entrando num restaurante em São Paulo e na porta do restaurante eu escolhendo a mesa que eu iria sentar. E Deus falou o meu coração, o Espírito Santo falou o meu coração dizendo assim: o lugar que eu preparei, a cadeira para você, eu estou preparando para o seu pai. Eu comecei a chorar, porque eu sabia que Deus estava falando da grande ceia, que eu vou sentar à mesa com Jesus Cristo e que Deus estava preparando uma cadeira para o meu pai. A partir dali, eu nunca mais orei para o meu pai ser salvo. Eu só agradeci. Agradeci porque eu sabia que meu pai ia ser salvo. Não importasse, nem que fosse na hora da morte. E os anos se passaram. Foram, gente, 10 anos. Minha mãe se converteu antes, muitos dos meus irmãos se converteram antes. E meu pai ali continuava duro, continuava duro. Até que um dia meu pai ficou doente. Se acometeu de uma doença e ele começou a ficar mais mole. E aí os meus irmãos foram chegando mais perto dele com a palavra de Deus. E a pessoa, quando fica doente, ela fica mais maleável, porque ela vê que ela não é tudo aquilo que ela pensava. E meu pai era novo, tinha 69 anos, então não era tão velho. Eu esperava que ele fosse viver até os 80, 85, porque ele tinha uma saúde boa. Apesar de gostar muito de tomar remédio, né? Qualquer coisinha era hipocondríaco. Qualquer coisa ele tomava remédio, mas ele tinha uma saúde boa. E os anos se passaram e ele ficou doente e meus irmãos se aproximaram dele, levando a palavra de Deus. E meu pai ficou internado e ele ficou um tempo comigo em São Paulo, na minha casa, no meu apartamento, porque ele foi fazer um tratamento no Hospital das Clínicas. E só que ele não estava convertido ainda, mas ele já respeitava. Ele começou a respeitar os evangélicos, a palavra de Deus. E ele, voltando, né, para a cidade dele, ele passou mais um ano bom. Deus deu a graça para nós de ficarmos com ele mais um ano. E nesse um ano a gente foi se preparando, sabendo que um dia ele iria embora. Depois de um ano, meu pai ficou ruim de novo. Aí um médico falou: agora não tem mais jeito. Agora é só Deus que pode fazer alguma coisa. E quando me ligaram dizendo que ele estava muito ruim, que ele estava no hospital, eu vim para a cidade dele, né? Eu e meu irmão. Eu morava em São Paulo e meu irmão continuou morando lá até hoje. E na viagem, Deus falou comigo que meu pai iria partir, que era a última vez que eu estava vindo visitá-lo. Mas nisso meu pai já tinha se convertido. Então eu estava alegre, eu estava feliz, porque eu sabia
Deus já havia falado que ele ia se converter e como ele iria partir, então eu sabia que ele já estava salvo. Aí aconteceu uma coisa tão maravilhosa comigo, que no velório, eu olhando para o caixão, olhando para o meu pai, eu saí para tomar um café numa padaria e naquele trajeto eu conversei com Deus. Falei, Deus, eu sei que meu pai está salvo, mas eu queria que o Senhor me mostrasse realmente a salvação do meu pai, porque eu não cheguei a falar com ele sobre Deus, não deu tempo. Então, meus irmãos pregaram a palavra, ele aceitou Jesus, eu creio nisso, mas eu queria que o Senhor falasse comigo. Irmãos, a glória de Deus desceu sobre mim e eu tive uma visão de onde meu pai estava. Eu comecei a chorar tanto, mas tanto, e pedi para Deus, me leva junto. Eu quero ir embora. Eu quero ir para onde meu pai está. Eu quero ir embora. O lugar era tão maravilhoso, a sensação era tão maravilhosa. E eu estava grávida de 4 meses. E eu chorava. Deus, me leva, me leva. E com isso, eu tenho a maior certeza do mundo que meu pai está salvo. Mesmo sendo por pouco tempo aqui na terra. Muita gente pergunta, mas por que Deus não curou ele depois que ele foi salvo? Que Deus não curou ele para ficar mais tempo com vocês, para fazer a obra? Eu não sei, irmãos. Eu não tenho todas as respostas. Acredito que ninguém tem. Muita gente pode fazer conjecturas, mas eu prefiro não falar nada. Eu só acredito em Deus. Eu só aceito o que Deus fez. E Deus um dia me prometeu que meu pai seria salvo. E 1 mês, 2 meses antes dele morrer, ele foi salvo. E ele foi tão abençoado que ele recebeu até a visita de Jesus no quarto do hospital. Isso foi lindo, maravilhoso. Ele contou para o meu irmão que havia entrado um homem de branco dentro do quarto e fez assim. E ele não entendeu. E ele falou com o meu irmão, com o pastor Denil. O que significa isso? Para que esse homem de branco fez isso? E meu irmão, com muita sabedoria, disse, pai, Jesus está dizendo para o Senhor que está na hora de trocar as vestes. E ele trocou. E glória a Deus, porque ele teve essa experiência. A morte dele no hospital, eu não sei se eu posso falar isso, mas foi uma morte linda. Meu pai na cama, nos últimos momentos, com todos os filhos do lado, a minha mãe, meu irmão cantando louvor, e noras, filhos, o hospital deixou o quarto só para nós, que nós teríamos acesso. O quarto estava cheio, nós somos em 8 irmãos, minha mãe, e ali estava todo mundo em volta dele. Meu irmão cantando louvor, a minha mãe orando, meu outro irmão orando, e ele partiu. Então, eu acho que eu posso falar, foi uma morte linda. Com todas as pessoas que ele amava, estavam em volta dele. Jesus é maravilhoso. Jesus cumpre as promessas dele. Se você tem gostado desses vídeos, dê um like, se inscreva no canal e eu vou continuar contando as minhas experiências com Deus. E também quero fazer algumas reflexões de alguns versículos bíblicos para nós pensarmos mais, melhorar nossa capacidade de entender a palavra de Deus. E que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. E que você seja muito abençoado com essa palavra, com esses vídeos que eu tenho feito, porque a intenção é edificar a sua fé.
Deus te abençoe.